Informações relevantes relativas ao traçado de diagramas de esforços. O objetivo deste presente módulo é reforçar as questões matemáticas relativas às funções que definem os diagramas de esforços, as quais constituem excelentes ferramentas para a avaliação da correção dos diagramas representados. Este é um assunto que eu atribuo grande importância, nomeadamente à importância do sentido crítico para a informação que se vai recolhendo ao longo da resolução de qualquer exercício. Portanto, este é um aspecto determinante na atividade do engenheiro civil e que está relacionado com a sua capacidade para, em todos os momentos do processo de cálculo, ter um espírito crítico, apurado para os cálculos que elabora, procurando antecipar os resultados, de forma a que, se forem muito diferentes do que esperava, naturalmente se deve questionar se não terão sido cometidos eventuais erros e, digamos assim, voltar atrás se necessário e corrigi-los. Isto, naturalmente, exige que se dominem os conceitos matemáticos associados aos cálculos que executam, e nomeadamente e em particular no que diz respeito aos diagramas de esforços, e nas próximas páginas eu vou ilustrar a importância desse conhecimento nesta matéria que considero fundamental para o curso de Engenharia Civil, que são a elaboração de diagramas de esforços. Relativamente ao andamento dos diagramas, o primeiro aspecto a atender é, sem dúvida, a necessidade de garantia de equilíbrio dos diagramas de corpo livre. Sem ele, não é possível traçar diagramas de esforços corretos. O segundo aspecto a atender, e que se considera determinante para o sucesso do traçado de diagramas de esforços, é que o tipo de curva do diagrama é a função do tipo de carregamento aplicado no elemento, pelo que é conhecido mesmo antes de ser traçado. E este é um aspecto determinante. Quem domina o cálculo, mesmo antes de ter o produto final, tem uma ideia de qual irá ser esse produto final. Finalmente, convém ter em atenção a relação direta que existe entre os diagramas de esforço transverso e o momento fletor, nomeadamente entre o esforço transverso no plano 1 e o momento perpendicular, o M2, ou o esforço transverso no plano 2 e o respectivo momento perpendicular, o M1, nomeadamente no que se refere que quando o diagrama de esforço transverso é nulo, o diagrama de momentos fletores apresenta obrigatoriamente um máximo ou um mínimo, que a área do diagrama de esforço transverso entre duas secções A e B é igual à variação do momento fletor entre essas duas mesmas secções, aumentando de A para B se a área é positiva ou diminuindo se é negativa. Assim vejamos. E se estivermos perante uma inexistência de carga num determinado elemento, obviamente que o tipo de diagrama, no que diz respeito ao esforço axial, ao esforço transverso ou ao momento torsor, será nulo ou constante e, consequentemente, o traçado do diagrama será, portanto, uma linha constante, não é? Uniforme, que ou é nula, ou é positiva, ou é negativa. Se estivermos perante um elemento que tem uma carga pontual concentrada, apontando para o sentido da direção do eixo a que se refere, ou do eixo axial, ou do eixo transverso, ou do momento torsor, então estamos perante um tipo de diagrama que será constante com descontinuidade descendente igual ao valor da carga. Ou seja, será um andamento deste tipo descendente, já que a carga tem a direção do eixo. Se a carga concentrada for com direção contrária ao eixo a que se refere, naturalmente o diagrama é constante com descontinuidade ascendente e igual à carga, ou seja, teremos um diagrama como este aqui representado. No que diz respeito à carga distribuída, se ela tiver a direção do eixo, naturalmente o diagrama será linear e descendente, com um declive igual à carga. Se a carga distribuída for com direção contrária ao eixo, pois ela será linear e ascendente com declive igual à carga. No que diz respeito aos diagramas de momento fletor, se a carga for nula, o diagrama será nulo ou constante, ou seja, novamente um diagrama, digamos assim, contínuo
e plano. Se estivermos na presença de um momento pontual concentrado com a direção do eixo, naturalmente o diagrama de momentos fletores será constante com uma descontinuidade descendente e igual ao momento aplicado. Se estivermos perante um elemento com uma força pontual concentrada, que dá, portanto, esforço transverso, com a direção do eixo, naturalmente, o momento fletor será linear, com um ponto anguloso no ponto onde é aplicada a carga, e este ponto e o traçado será anguloso, apontando para baixo. Se estivermos perante uma carga distribuída com a direção do eixo, pois estaremos perante um diagrama de segundo grau parabólico e a concavidade apontará para baixo, já que a carga terá a direção do eixo. Vejamos então alguns exemplos simples de aplicação. Imaginemos uma barra que só tem esforço axial aplicado e não há qualquer carga no vão. Então, nós sabemos que o diagrama de esforços terá o valor à esquerda igual ao valor à direita e o diagrama será constante. Estou a admitir neste exemplo um esforço positivo. Se tivermos um diagrama, neste caso de esforço transverso, com uma carga pontual concentrada com a direção do sentido positivo dos eixos algures no vão, o que vai acontecer é que eu terei um esforço transverso à esquerda, um esforço transverso à direita, um diagrama constante que terá um salto no ponto de aplicação da carga igual à carga. Se estivermos perante um diagrama de um elemento com uma carga uniformemente distribuída, naturalmente o diagrama de esforço transverso será igual a um esforço transverso que vou admitir positivo à esquerda, um esforço transverso negativo à direita e um diagrama que será contínuo e afundando com declive igual a P, que é a carga aplicada. No que diz respeito, analisando este diagrama de esforço transverso, sabemos então que obrigatoriamente existe um ponto nulo de esforço transverso. A este ponto nulo vai corresponder obrigatoriamente um momento máximo. Se eu traçar os momentos à esquerda e à direita, sei que algures no vão, naquele ponto de esforço transverso nulo, terei um momento máximo e a curva correspondente ao diagrama de momentos fletores será parabólico, passando por aqueles três pontos, o A, o B e o momento máximo. E, portanto, a curva será uma curva de segundo grau com concavidade para baixo. Passemos agora ao exemplo de uma carga uniformemente distribuída, mas conjuntamente com uma carga concentrada. Já vimos que no caso do que diz respeito ao diagrama de esforço transverso, pois ele terá um diagrama de esforço transverso, um valor do esforço transverso à direita, à esquerda, um valor diferente à direita, estou a admiti-los positivo e negativo. O diagrama vai decrescer desde o valor à esquerda com um declive igual a P e é linear afundando. Depois, na secção C, irá ocorrer um salto igual a P, passando depois novamente a continuar linear e com declive igual ao que tinha inicialmente, que é o declive da carga distribuída aplicada P minúsculo. No que diz respeito ao diagrama de momentos fletores, teremos um momento à esquerda, um momento à direita, poderão ser zero, poderão ser positivos, negativos, é o que for, admiti-os ambos negativos. O que sabemos é que no ponto C, na secção C, há uma passagem de esforço transverso de positivo para negativo, ou seja, tem de haver obrigatoriamente aqui um máximo na secção C. E o que sabemos é que o momento entre o ponto A e o ponto máximo será naturalmente o momento igual à área daquele diagrama de esforço transverso em cima e a mesma coisa para a variação à esquerda. Portanto, em termos do andamento do traçado do diagrama de momentos, sabemos que ele será de duas curvas de segundo grau que terão um ponto anguloso no ponto onde está aplicada a carga concentrada. Portanto, é uma curva de segundo grau com cavidade para baixo e com ponto anguloso em C.
Pensemos agora no caso de termos uma carga, um troço sem qualquer carga aplicada e vejamos a relação que há entre o diagrama de esforço transverso e de momento fletor. Portanto, se não há carga aplicada, já sabemos que o diagrama de esforço transverso é nulo ou é constante, admitamo-lo constante e igual a V. O que sabemos é que neste troço entre A e B, não estou a dizer que é o elemento todo, é um troço, um pedaço de troço do elemento entre A e B. O que eu sei é que o meu esforço transverso é obrigatoriamente constante e, consequentemente, se eu souber o momento em A, eu sei que o momento em B, a diferença de B para A, é igual, nem mais nem menos, que a área do diagrama de esforço transverso entre as secções A e B. Ou seja, MB menos MA é igual a V vezes L, ou, se quisermos, MB, portanto, será igual ao momento A mais V vezes L, em que V vezes L é, portanto, aquela diferença no diagrama de momentos fletores. Finalmente, se tivermos uma carga concentrada num pedaço de troço do elemento, o que é que sabemos? Sabemos que o diagrama de esforço transverso terá uma descontinuidade nesse ponto, igual a P, à carga aplicada, no que diz respeito aos diagramas de momentos fletores. Seja qual for o momento à esquerda, seja qual for o momento à direita, o que sabemos é que o momento em C será, sendo aquela área de A a C de esforço transverso positivo, irá aumentar o momento fletor linearmente, e para a direita de C, como a área de esforço transverso é negativa, irá diminuir para B, sendo válidas as regras ou as expressões que já há pouco referimos, que é o momento C menos o momento A é igual à área de esforço transverso entre A e C, ou seja, o VA vezes L1, e que a diferença de momentos entre B e C, portanto o MB menos o MC, sempre por esta ordem, será igual, obviamente, à área do esforço transverso, do diagrama de esforço transverso, que neste caso seria negativa, seria menos VB vezes L2. Com o presente módulo, pretendeu-se assim reforçar as questões matemáticas relativas às funções que definem os diagramas de esforços, as quais constituem excelentes ferramentas para a avaliação da correção dos diagramas representados e que permitem a quem está a executar diagramas de esforços ganhar a sensibilidade para estar a ir no bom ou no mau caminho.